Glória a Deus. O tema nessa noite é: vede que ninguém vos engane. Esteja atento ao que Deus tem para falar. Você sabe que nosso culto é um culto de palavra, de ensinamento profundo. Então nós não ficamos aqui rodeando, pegando um versículo e ficando ali, não tem nada para fazer, não tem mais nada no coração, ficamos criando um monte de história. Não, aqui nós vamos navegar na palavra de Deus, amém? Então o tema é propício para os dias de hoje. Vede que ninguém vos engane. Abra sua Bíblia em Mateus 24, 3 e 4, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Uau, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos recebido da tua palavra, Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem, Deus, trazido, Pai, a revelação a cada coração nesta noite e sempre neste lugar. E mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor fale, ilumine os olhos do coração, Pai, para compreendermos, para entendermos, Pai, a tua palavra. Somos tuas ovelhas, precisamos, dependemos de ouvir a tua voz. Que cada coração esteja em paz agora. Nós levamos cativo, pedimos ao Senhor que leva cativo a nossa mente em obediência à tua palavra. Queremos e precisamos, Deus, que esta palavra seja revelada, entre no mais íntimo dos nossos corações para separar, para trazer o discernimento, Pai. Sem ela nós não sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Mas eu creio na veracidade, eu creio na eficácia da tua palavra neste lugar. Receba a honra, a glória e o louvor do teu povo, em nome de Jesus. E a igreja santa do Senhor diga amém, amém e amém. A Deus toda glória, todo louvor e toda adoração, amém? Meus amados povo de Deus, você sabe que nada do que acontece e vai acontecer é novo. Tudo foi pré-anunciado por aquele que sabe tudo, Deus. Nada vai acontecer por um acaso. Nós estamos vivendo dias terríveis, aonde você vê que estão amando mais a mentira do que a verdade, estão lutando para tentar destruir o que Deus construiu. Isso é uma guerra, nós já aprendemos aqui, é uma guerra de Satanás desde lá do céu. Não acha que isso é novidade aqui na terra, desde o céu que ele se levantou contra a verdade de Deus. O problema é que não é a existência de nosso inimigo, de Lúcifer. O problema é quem não conhece a palavra e é enganado, carregado por todo e qualquer vento de doutrina. Este é o grande problema. Então, o maior desafio, amado, deste ministério, da Igreja Cristo Vive, é confrontar os enganadores. Não é com o meu pensamento, não é com o nosso pensamento, é com a pregação do Evangelho. E quando nós pregamos a verdade, amado, que é a luz, as trevas dissipam. Nós conseguimos conhecer, e Lúcifer sempre é preciso, não se engane. Não ache que Lúcifer não sabe o que está fazendo, ele é preciso, amado. Ele só não é maior do que Deus em poder, ele só não consegue saber o que nós estamos pensando, mas tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, ele sabe. Então ele conhece a cobiça de cada um. Então ele vai na precisão, não acha que ele vai perder tempo, não vai, ele vai preciso. E ele foi preciso, ele foi cirúrgico na questão da igreja, tirando a palavra que Deus alertou: olha, vai chegar um tempo que a palavra será tirada de vós. E foi tirada. Muitas igrejas acharam que era um governo que ia assinar um decreto para impedir a igreja de pregar o evangelho. Não, amado, foi dentro da igreja. Os movimentos tiraram a palavra. Hoje você vê os movimentos da igreja que não são mover do Espírito, são movimentos. Você vê que as pessoas, quando muitos chegam à igreja, quando não tem esse costume da palavra, eu falo que eu já tive experiência, pessoas chegam, bicho, mas é muito tempo de palavra. Eu falo, pô, graças a Deus, porque conhecereis a verdade e ela liberta. Se eu ficar aqui, amado,
faça o que quiser, pode criticar, não estou nem aí, amado. Se eu ficar aqui endurecendo, rodando, sabe, batendo o pé, o fogo, gritando, amado, você sai daqui como? Quando você for enfrentar o inimigo lá fora, que são muitos inimigos, como é que você vai enfrentar? Gritando, entortando, endurecendo, batendo o pé no chão, saindo correndo, batendo a palma na mão do outro irmão? Isso não é mover do Espírito, isso é movimento, amado. Deixa eu dizer uma coisa, para que você transmita para as pessoas com respeito. Nós respeitamos, segue o que quiser, mas eu não posso me calar. Isso é o papel do nosso ministério, é confrontar os enganadores. Eu já tive lá, amado. Com os meus 13, 14 anos, eu fui na macumba. Meus avós foram, meus tios, eles tinham a prática, depois, graças a Deus, foram mudando, alguns. Mas eu fui lá, amado. Esse negócio de, sabe, incorporar espírito é da macumba, amado. Igreja não incorpora espírito nenhum. A igreja já tem o Espírito de Deus. E ele não é desordeiro, amado. As coisas de Deus é com ordem e decência. Mas você vê, sabe, as pessoas começam a mesma coisa, amado. Não vai, pelo amor de Deus. Mas quem já frequentou, sabe, esse negócio de endurecer, assim, isso é da macumba, mas ficar rodando. Sabe, isso na verdade é até prática lá do paganismo. Os profetas de Baal ficavam manquejando, adorando a Baal. Isso está na igreja. Qual é o tempo da palavra? 5 minutos no máximo. O resto é movimento, gritaria e vai. Amado, isto é engano. As pessoas estão sendo destruídas porque lhe falta conhecimento. Não é movimento, está cheio de movimento. Isso não traz conhecimento. A hora, amado, do enfrentar o inimigo, como é que você vai enfrentar ele? Nós vamos ver aqui como é que nós enfrentamos o inimigo. Não adianta, amado, fazer oração. Se nós não tivermos o conhecimento como agir, a oração é só uma dependência de Deus. Mas qual dependência de Deus? Aquela dos filhos sacerdotes que está relatado em Atos dos Apóstolos? Que chegou para umas pessoas possessas e disse, olha, em nome de Paulo e de Cristo que Paulo prega, nós mandamos vocês sair. Ele falou assim, bom, eu conheço Paulo e conheço Cristo, quem são vocês? Diz que eles foram envergonhados. Está assim a igreja de Cristo sendo envergonhada. Uma igreja, amado, igreja, deixa eu dizer, guarda isso, igreja é de quem? De Cristo, não é de Cristo? E o que o diabo está fazendo na igreja de Cristo? Você vê, amado, é uma falta de respeito com o nosso Deus. Pastores conversando com o diabo dentro da igreja, amado. Isso é engano, isso é pregação de Satanás, amado. É o desvio das pessoas do conhecimento e fica lá o culto inteiro conversando, o que você veio fazer? E acredita nele, amado, pior que acredita nele. Um enganador mentiroso, ele diz, eu vim matar. E as pessoas, meu Deus, vai matar. Ah, mas ele é mentiroso, ele não pode matar ninguém. O único que tem o poder de dar e tirar a vida, chama quem? Jesus Cristo. Mas a igreja tem medo. Por quê? Não conhece a Deus. Isso é um engano. Então, o nosso maior desafio é confrontar os enganos e os enganadores. Olha o que diz João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo àqueles os judeus que creem nele, falou assim, ok, está cheio de igreja que diz que serve a Deus. Agora você tem que permanecer na palavra. A palavra. Não adianta eu vir aqui abrir, amém, temos que abrir, mas ficar só no Salmo 91 e ler um versículo lá, e o resto é rodar, gritar, sabe? E vai, amado, isso não vai, a igreja não vai crescer, não vai. Está aí, a confusão nas igrejas, briga, racha. Então, amado, entenda, Deus diz, disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, para eu ser reconhecido como discípulo de Deus, tem que permanecer na palavra. E amado, eu respeito, mas quando uma pessoa vem, seja padre, papa, bispo, apóstolo, pastor, seja quem for, falar comigo fora da Bíblia, eu falo, meu irmão, desculpa, mas eu não posso te ouvir porque você não é discípulo de Deus. Não, mas eu sou um pastor. Não, você tem um título. Ser discípulo de Deus é seguir a Deus. É seguir. Alguém vê Deus? Não, mas ele deixou as escrituras sagradas. E ele diz, aonde há luz, não pode haver trevas. Qual a associação de Deus com o diabo? A igreja está cheia de Satanás.
Pessoas que estão aí há 100 anos na igreja, chega um pastor que veio visitar, poderoso, sabe? Que ficou 40 dias no monte, mentindo, talvez nem ficou lá, mas disse que ficou, que estava consagrando para pregar a palavra de Deus na igreja. Chegou na igreja, olhou para o irmão, porque o irmão estava usando batom, a irmã estava usando batom, e ele disse: é o espírito de Jezabel, é Satanás que está dentro de você. Uai, amado. Uma luz de Deus, a igreja de Deus, um homem que diz, consagrou e diz que é a espírito de Jezabel. E as pessoas acreditam. Amado, não há lugar para outro espírito na tua vida, na vida dos filhos de Deus, senão o espírito de Deus. Diga glória a Deus. Somente isso, amado. E o resto, bispo, é engano. Eu não posso dar ouvido a uma pessoa dessa, com todo respeito. Respeita, vai, eu não vou entrar na igreja de ninguém para fechar a igreja de ninguém, amado. Todo mundo vai prestar conta para as suas obras. Mas eu não posso parar, sabe, ceder os meus ouvidos, emprestar os meus ouvidos para ouvir uma pessoa que diz que um filho de Deus está com o espírito de Jezabel. Não posso. Desculpa, amado, porque o sentimento, ele não gosta que as mulheres se ficam bonitas, as mulheres têm que ficar feias, mas lá fora ele está olhando para a mulher dos outros. A da igreja tem que ficar feio, não pode depilar, não pode, tem que andar toda, sabe, põe um saco e fica andando feia, e o marido, poxa, minha esposa, não posso ver minha esposa, porque olha, eu olho para minha esposa, eu vejo um saco nela, na cabeça dela. Aí você acha que está provocando o que no marido? Cobiça, mas quando ele chega lá na rua, uma mulher que está bonita, bem vestida, ué, mas isso é normal, que um homem seja atraído pela beleza. Mas não, na igreja não pode, porque vai entristecer o espírito. Mas nós temos o espírito, diz, nós temos que ataviar com ordem e decência. E todos nós vamos fazer isso. O que não posso é ficar criando regras aqui, dizendo que Deus mandou. Onde está isto, amado? Não, mas Paulo disse, tem que ter cuidado com o vestuário. Sim, mas me dá a medida na Bíblia, da roupa da mulher, dá a medida da saia da mulher que está escrito na Bíblia. Onde está escrito isso? Não, mas Deus me mostrou. Não, Deus não mostrou nada a ninguém fora da Bíblia Sagrada. São enganos, amado. Não dá o conhecimento, você tem que criar uma cerca. Se você dá o conhecimento, Deus é verdadeiro. Conhecereis a verdade, Se a mulher está usando roupa, amado, indecente, dá o conhecimento. Eu duvido, mas nesta igreja, com 2 meses, 3 meses, uma pessoa aqui, amado, que não está adequadamente, eu duvido que ela não mude. Se ela não mudar, não permanece aqui, porque não é ovelha. Ovelha ouve a voz de Deus e segue. E a ovelha que dá conhecimento a ela, mas ela é transformada. Só não permanece aqueles que não querem. Tem uns que não querem. Então, nós temos que entender, amado, que só permanece em Deus, só é discípulo de Deus quem permanece, que quer dizer, seguir e cumprir a palavra conforme está escrito. Entendendo, nós já pregamos sobre a lei e a graça, tem que compreender que existe 2 alianças, uma que veio até Cristo e uma que de Cristo para frente. Mas aí fora as pessoas acham que pode fazer o que bem entende. Não, mano, nós temos uma regra, nós temos um fundamento da graça para seguir. Amém? Então, nós temos que estar atento. Quando olhamos para um povo chamado cristão, crente deste século, percebemos porque da preocupação de Jesus quando a questão do engano. Então essa preocupação não foi à toa. O engano vem de dentro da igreja. Não é de fora, amado. De fora você sabe. Agora, quando está dentro da igreja, se você não estiver com conhecimento, as pessoas são levadas. Olha o que diz Mateus 7, 22 a 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, amado, onde que acontece isso? Dentro de um local chamado igreja. Não é lá na macumba, mas lá é deles. Respeito, eles querem seguir, então não tem um jeito de fazer o que quiser. Estou dizendo de comparação, cada um tem que pegar a sua cruz e seguir. A cruz da igreja é seguir a Cristo. E lá da macumba, do centro espírita, é Satanás, todo mundo sabe. Isso aí não adianta brigar com o bispo, não. Estou colocando as claras para que todo mundo saiba. Então, Jesus falou assim, olha, vai lá ver pessoas que vão expelir demônio, vão fazer milagres, vão profetizar no nome dele, versículo 23. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a
iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o ato de transgredir a lei ou os bons costumes, ato de mau caratismo, sacanagem, ação que desagrada alguém ou a muitas pessoas, ato malvado, transgressão às leis. A iniquidade vem sempre associada ao cinismo, ou seja, é a prática do mau ato sem que a pessoa que a comete assuma ou reconheça aquela ação como ato errado ou cruel. Isto é uma definição de iniquidade. Iniquidade é o reconhecimento de normalidade em uma ação que é descabida e agressiva. Então, iniquidade é quando a pessoa reconhece diz que o errado está certo e o certo está errado. Isso é iniquidade. Então Deus diz: aparta de mim tais que praticam iniquidade. Pô, bicho, mas volta no versículo 22 para você ver. Olha que interessante. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Ué, profetizar no nome de Deus não é justo? Não é certo? Sim. Mas vamos lá. E em teu nome não expelimos demônios? Sim, uma pessoa que está lá fora na rua, lá, você orar por ela para que ela seja livre da potestade do ar? Lá fora, na igreja não. A igreja as pessoas conhecem, são libertas, naturalmente não tem espírito. Fazer muitos milagres não é bom? Claro, amado, orar para que as pessoas sejam curadas, milagres, muito bom. Mas e por que Deus trata esses homens, essas pessoas que estão dizendo, questionando ele, como pessoas ímpias, como pessoas iníquas, da iniquidade? Porque, olha o versículo 21 que diz, avança, versículo 21. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Somente que faz a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Na Bíblia Sagrada. Fora daqui, amado, é iniquidade. Mas bispo, mas tem gente aí que diz que Deus mudou, porque a Bíblia é ultrapassada, nós precisamos interpretar a Bíblia. Não, nós precisamos seguir a Bíblia. Porque a nossa sociedade, ela foi ensinada propositalmente, até nas escolas. Não gostam, muitos não gostam que eu falo, porque você mexe no vespeiro, amado. Quando você mexe no vespeiro, o negócio agita. Você lembra quando você estudou, o professor falou assim, interprete o texto, não é isso? Sabe o que é interpretar o texto? Você pega uma parte do texto e a outra você cria imaginação. Você cria um folclore, uma filosofia dentro de um contexto. Está verdade ou mentira, você tem a liberdade de fazer isso. É isso que está fazendo com a palavra de Deus. Pega uma palavra de Deus e começa a criar um pensamento. Não está aí, mas Deus me falou lá quando eu estava. Não. Deus não fala para mudar o estatuto, o decreto dele. Não fala, Deus não muda. Deus diz, eu sou mesmo ontem e serei eternamente. Eu não mudo. Então, o fato de você ver em alguns lugares milagres, expelindo demônios, profetizando, não quer dizer que está servindo a Deus, são discípulos de Deus. Muitos são enganadores. Como, bispo, que eu vou saber se são ou não são enganador? O engano, você tem que entender, é o maior sinal que mostra que está próximo à vida do Senhor. Então você tem que entender, por que está tão escancarado, desculpa a expressão, escancarado o engano aí fora? Porque a volta de Cristo está chegando. Deixa eu falar uma coisa, mas não sei se você gosta, tem uma simpatia. Mas cuidado, não tem de quem você gosta. Eu falo gostar no sentido de ter referência para a vida espiritual. Cuidado, quem você tem simpatia para a sua vida espiritual. Nós temos muito aí, e Deus diz que vai provar, o fogo virá, mano. E aí? O problema é a igreja não estar atento. Porque quando eu ensino aqui, amado, cuidado. O Satanás, você sabe, a Bíblia fala que ele arma o laço do passarinheiro. Nós fomos criança da roça ainda, nós sabemos o que é você armar um laço ou uma armadilha e pegar passarinho. O que você faz? Você já coloca a armadilha? Não, você ceva ele. Você, por exemplo, eu pegava a sabiazinha, coitada dela. O que eu colocava? Abacate. Primeiro eu colocava abacate no lugar, quando eu via que ela comia 1, 2 pedaços e comia bem, aí eu armava o laço, ou
visgo, né, que ela colava, ou um arapuca. E é assim que o diabo faz, mas ele não vai vir aqui trazer um bebê, um pastor entrar na igreja com um bebê reborn na mão. Oh, agora assim, Deus deu uma visão, que agora nós temos que cuidar dos bebezinhos, coitados, estão doentes também. Não, amado, primeiro vem anos cativando as pessoas, cevando as pessoas, e agora tem um monte de gente que vai sair em defesa dele. Por isso que eu digo, mas cuidado. A Bíblia diz, cuidado, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Nem todos, muitos são enganadores, mas conhecereis a árvore pelos frutos, os frutos estão aí. Bicho, mas esse padre, sabe, ele não adora Maria. Não adora, mas ele fala que Maria está lá no céu, sentada à direita de Deus. E tem muitos pastores aí, mano, pastores que destroem casamento, pastores que levam as pessoas, sabe, uma vida miserável. Como que você vai confrontar esses homens? Com conhecimento, amado. Conhecimento de Deus. Se não serve a palavra de Deus, não é discípulo de Deus. E se não é discípulo de Deus, você não pode seguir, amado. Você seguir, você está com um problema sério na vida. Quando alguém segue esses homens, amado, você acha que vai ter o quê? Maldição. Maldição. Então, nós precisamos confrontar. Isso está tudo aí. Então, esse engano, tudo isso que eu estou te mostrando é para assustar? Sim, mais ou menos. Deus não atemorize o coração que isto vai ser nos últimos tempos. A volta de Cristo está próxima. Olha o que diz Lucas 21, 7 e 8. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Que o sinal haverá de quando está próximo, quando as coisas estiverem para se cumprir. Versículo 8. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou, e também chegou a hora, não sigais, não siga. Então, um dos sinais mais fortes que a volta de Cristo, quando que vai voltar? Daqui a um ano? Não sei, pode ser hoje, ele falou, vem como um ladrão, pode ser hoje, agora, daqui a um ano, 10, 100, não sei. Mas ele diz, quando o engano, cuidado que ninguém vos engane. A pergunta é essa, quando sucederá a tua volta? Ele diz, quando o engano estiver aflorado. Não é falar do engano, porque sempre houve, amado, mas quando a multidão, a grande maioria estiver seguindo o engano, é o que nós vemos aí. A grande maioria, você prega a verdade, amado, você está criando problema. Quando você prega a graça de Deus, a verdade de Deus, dizer que a pessoa, o nome dela já está no céu, ela é salva, não importa o que ela vai fazer na terra aqui, porque não é por obra. Amado, isso é heresia, bispo, não pode, é o homem que aceita Deus. Não, o homem não aceita ninguém, amado. O homem não tem a capacidade nem escolher o bem para ele próprio. Eu sempre trago uma ilustração, você nota, se Deus não colocasse o desejo de beber água, ninguém bebia água, nós íamos andar até secar. Mas não iam beber água. Mas Deus colocou um termômetro, vamos dizer assim, que chega um momento que a hora seca tudo, a cabeça dói, e aí você vai lá e bebe água. Mas se Deus não fizesse, nem isso nós desejaríamos para a nossa vida. Tanto é que o homem sabe escolher alguma coisa. O homem não sabe escolher nada não, amado. Graças a Deus, somos o que somos pela graça de Deus. Então, não vem nessa, cuidado, amado, cuidado. Eu estou te ensinando porque vejo que ninguém vos engane. E é nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo muito aflorado do engano na terra. Muito, muito, muito. Está aí. As pessoas tentam, isso é uma tentativa, mas de enganar, fazer você acreditar que aqueles bebê de borracha é um ser humano. Isto é engano. E os líderes, têm líderes grandes entrando, eu acabei de trazer esse exemplo. Estou dizendo, isso aí é bicho, mas eu não vou cair nisso, tá ok, mas isso é um ápice grande, mas tem coisas mais sorrateiras no meio da igreja. Há vários tipos de voz, mas esta voz aí é para esta classe que tem uma tendência, mas tem outras vozes enganadoras. Deus diz, existem várias vozes pelo mundo, nenhuma sem sentido, todas têm um objetivo. O que nós temos que fazer é o quê? Estar preparados. É isso que a igreja tem que fazer. E a maioria não está preparada. Então, os enganadores usam a palavra, Mateus 4, 6. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e
eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Está escrito? Claro que está escrito, nós vamos ver. Então, o que estava ali? Satanás tentando a Deus. Primeiro, o que ele mais aguça, o que ele mais faz com a igreja de Deus é colocar em dúvida a sua filiação. O que você vai mais ver nos altares são homens colocando em xeque a filiação dos filhos de Deus. É umas perguntas que assim, você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza se morreu hoje vai para o céu? Isso é Satanás, mano. Olha o que Satanás fez com Cristo, que estava em manifestação de filho. Se és filho de Deus, olha, ele jogou uma dúvida no coração. Satanás vem, está nos altares. Você tem certeza? Quando Deus diz que os nossos nomes estão arrolados aonde? Nos céus. E ninguém pode apagar. Estão, não serão, amado, estão lá, já estão lá. O Senhor escreveu, não foi um homem, não foi uma caneta humana, foi Cristo que fez, foi Deus que fez. Já está lá desde antes da fundação do mundo. Amém? Mas ele chega e diz nas igrejas, nos altares, você tem certeza da tua salvação? Porque quem vai ser salvo para morar com Deus? Só os seus filhos. Então Satanás entrou na igreja e começa a jogar essas dúvidas. E as pessoas ficam com medo, porque não tem o conhecimento. Nós precisamos ensinar as pessoas. Então, bispo, isso que Lúcifer pegou, ele usou a palavra, sim, está escrito. Mas primeiro ele jogou o quê? Provocou Jesus a tentar a Deus. Não é uma situação, é diferente. Olha o que diz lá no Salmo 91. Satanás usou o Salmo 91, amado. 11, 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Versículo 12. Eles sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Não era a mesma coisa que estava lá? Satanás fazendo com Cristo? Ele pegou o quê? A palavra. Você acha que Satanás que está nos altares? Sim, está nos altares. Pode falar, pode espernear. Muitos são seguidores de Satanás. Se é filho de Satanás, não sei. Mas estão induzindo o povo de Deus ao erro, ao engano. São trevas que colocam em xeque, colocam em dúvida a filiação daqueles que Deus diz, foi pelos meus, os muitos meus que eu vim morrer para a remissão do pecado. E o pastor diz, não, porque eu sou igual a Deus. Eu posso dizer se você colocar a dúvida no teu coração. Eu tenho o direito de perguntar se você vai para o céu, não tem direito. Nenhum pastor tem o direito de jogar a dúvida no coração do Filho de Deus. Se acha que tem, é filho de Satanás. Segue Satanás. Volta em Mateus 4, 6, nós lermos lá. Olha lá, está ali. Ele diz, se és filho de Deus, está ali. A comparação da palavra. Lá ele pegou o Salmo 91, 12. Mas primeiro ele jogou a dúvida. Está aí, amado. Vem uma ovelha toda quebrada do mundo. Aí os altares começam, olha, você que chegou aqui pela primeira vez, olha, se você não aceitar Jesus hoje, o diabo vai te levar para o inferno. Não, mas pode ser uma ovelha de Deus que veio porque ouviu a voz de Deus. Mas o pastor acha que tem autoridade, sabe, condenar, julgar. Se não aceitar a Jesus, que aceitar, mas foi ele que nos aceitou na cruz do Calvário, porque nós já éramos ovelha dele. Foi Deus que deu para ele, diga glórias a Deus. Então ele está ali, usou a palavra, ele jogou a dúvida. Então cuidado, nós temos que tomar cuidado. O inimigo, ele é sarcástico. Cabe a você, pelo conhecimento, identificar o engano. Mateus 4, 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, quando vier a mentira ou o engano, você tem que estar com o teu conhecimento. Como é que Jesus confrontou ele, brigando com ele? Não, falou, também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Então, é isso aí, amado. Use a palavra, tem que ter conhecimento. Sem o conhecimento, não basta estar numa igreja, amado, tem que ter conhecimento. Tem que ter a pregação do evangelho. E não é pegar um versículo e ficar 2 horas contando a história da carochinha, sabe? A minha vida. Um testemunho é uma coisa, hein? Complementa um testemunho, mas a palavra ela tem que ser o ápice da igreja. Tem que ser o tudo. Nós ficamos aqui 41 horas de pregação de evangelho. Nós lemos aqui na noite
às vezes mais de 40 versículos. Aonde você vai ver isso? Aonde? Não vai ter. Por quê? Deus disse, vai chegar um tempo que tirará a palavra de vós. Tirou a palavra, mas tem os movimentos. O paletó do pastor, é a cusparada, é os olhos, é o sal, é o envelope, é não sei o quê, tudo isso, não a palavra. E disse foi Deus que mandou. Não, Deus não mandou fazer isso. Deus mandou pregar o evangelho. Não é pegar um versículo e distorcer como Lúcifer fez. Quem distorce a palavra de Deus é seguidor de Lúcifer. Não é seguidor, não é discípulo de Deus. Os discípulos de Deus guarda e prega a palavra, respeita a palavra de Deus. Diga amém. Então, cuidado, somos tentados na nossa cobiça. Em todas as áreas temos cobiça. Tiago 1, 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então, já viu muita gente, Deus está te tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Nós somos provados pelo mal. Deus permite que sejamos provados, mas cuidado, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. Então, primeiro a cobiça ela vai atrair e seduzir. É o que muitos pastores fazem, atrai com engano, com a palavra, e no meio do caminho coloca o engano. Ele atrai e depois seduz as pessoas, com a promessa, sabe, de uma vida próspera financeira. Mas isso já é seu direito, diga amém. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. O que tem que fazer? Organiza a tua vida, coloca o pé na estrada e vamos embora, amado. Vamos, Deus já vai abrir as portas. É isso que nós temos que fazer. Mas ele atrai, depois seduz, apresenta, chama um banquete, mentiroso, engano. Não, se tu és filho de Deus, provoca Deus agora, vai, é isso aí. Pega uma caneta, você não precisa levar um currículo, você basta colocar uma caneta, assinar um negócio ali e deixa aí. Não, amado, caneta não vai levar ninguém a lugar nenhum, o que vai é a sua atitude. Pega o seu currículo, vai na empresa, conversa com o cara, chega lá, olha, está aqui meu currículo, quero me apresentar, apresenta para as pessoas. Precisa melhor, investe na vida, é assim, amado, nós fazemos, porque o resto Deus abre. O inimigo da nossa alma sabe que não pode te levar para o inferno, diga amém. Não pode. Por mais que muitos cristãos acreditam que o diabo tem o poder para levar alguém para o inferno, mas não tem. Diga, o diabo não tem. Não tem. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos em Deus. Então o diabo tenta impedir com suas mentiras, tirar o Filho de Deus do caminho santo. É isso que ele tenta, porque ele sabe, se nós desviarmos, ele diz, se a minha palavra permanecer em vós, vós permanecerem, pedireis o que quiseres, será feito. Então, se eu não fico na palavra, eu posso pedir, nada acontece. João 10, 26 a 30. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Os pastores dizem que o diabo leva para o inferno. Não, ninguém. Deus diz ninguém. Diga glórias a Deus. Ninguém é ninguém. Eu creio na Bíblia Sagrada, versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quem que te deu? Quem que pegou você? Foi Deus, não foi você que escolheu. Isso é outro engano, amado, que leva as pessoas a dizer, não, foi eu que decidi aceitar a Jesus. Ele não podia fazer nada, então eu tive que dar uma mãozinha para ele. Não, mas foi ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então não há três deuses, é um. Depois nós vamos entrar nesse assunto. Os enganadores dizem, pecou, vai queimar no inferno. Mas olha o que a palavra diz, Isaías 43, 25 e 26. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Mas o que os pastores dizem? Está em pecado, vai para o inferno. Mas está seguindo a doutrina de Lúcifer. Deus diz, eu mesmo, não é o seu sacrifício, não é o jejum, não é o banho na água, o batismo com água. Diz Deus, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Não é pelo que nós fazemos. Diga amém.
Diga obrigado, Jesus. É por amor de mim e a todos, dos teus pecados não me lembro mais. Versículo 26. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então Deus está dizendo, vem, apresenta. Traga à memória alguma coisa, vê se você consegue. Porque Deus disse, eu lancei no mar do esquecimento. Deus não vai acusar, mas Deus está dizendo, eu não vou condenar, porque eu apaguei. Eu lancei no mar do esquecimento. Mas a igreja e fora os enganadores, não. Morreu, está em pecado, vai queimar no fogo do inferno. Eu disse, mas uai, como é que vai ser isso, amado? Depois eu vou saber que eu vou estar lá. Como que essas pessoas vão querer justificar isso lá no céu? Porque ninguém vai fugir, amado. O fogo vai provar. Hebreus capítulo 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e os teus pecados jamais me lembrarei. Diga glórias a Deus. Bispo, mas então agora eu comecei a compreender que eu nunca vi um culto de libertação aqui nesta igreja. Não, você tem um culto de libertação todo dia, porque você conhece a palavra todo dia neste lugar. Diga glórias a Deus. Conhecereis a verdade, ela vos liberta. Eu não preciso ficar criando um culto, a sexta-feira da libertação, e você vai passar debaixo de uma corrente, vai te dar um banho de água, um óleo, não, mas conhecereis a verdade vos libertará. Então todo o nosso culto é culto de libertação. Olha, bispo, porque vocês estão presos a Satanás? Não, mas nós somos pecadores, todo dia nós precisamos nos arrepender, e nós só arrependemos com o conhecimento da palavra. Nós temos erros, mas todo dia nós erramos. É a palavra que vai tocar, a palavra que vai mover em nós, porque é o Espírito para nós mudarmos. Diga glórias a Deus. Os enganadores dizem que não tem jeito. Pecou, vai para o inferno. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Diga glórias a Deus. Mas o pastor disse que não. Pecou, vai para o inferno. Não, mas ele já é a propiciação. Ele já morreu pelos nossos pecados. Diga glórias a Deus. Os enganadores dizem, se você pecar, Deus se afasta de você. Está cheio de pastores, não, o pecado afasta o homem de Deus. Não afasta o homem de Deus. O pecado, ele nos tira o direito da promessa, mas Deus não afasta. Olha o que diz lá em Salmo 139, 7 a 12. Para onde me ausentarei do Senhor, do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, diante de Deus, mas não tem. Por quê? Deus sabe tudo. Não podemos ir. Nada pode nos levar para longe de Deus. Nada. Diga glórias a Deus por isso. Então, os enganadores dizem, o diabo vai te pegar. Mateus 16, 18. Nós estamos mostrando o que a Bíblia diz. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Diga glória a Deus. Não pode, mas o diabo não pega a igreja de Deus. Diga glórias a Deus. Então, amados, para encerrarmos, cuidado com os enganadores. Se eles não respeitam a palavra de Deus, que é o próprio Deus, você acha mesmo que eles estão preocupados com você? Eles têm algum interesse em você para te usar, para se beneficiar. Você tem um altar santo. Eu não preciso provar para ninguém isto. As minhas obras, as tuas obras revelam quem você é. Nós não precisamos provar a ninguém, precisamos ter boas obras.
Não precisa ficar preocupado em provar para ninguém. Se você conhece a Deus, a tua vida será um altar santo. Mano. Você é um altar de Deus. Seja a palavra de Deus o seu fundamento de vida. Creia nela. E eu encerro em Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Diga glórias a Deus. É assim que é Deus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, amado, o que se faz muito nas igrejas, colocando peso sobre a vida das ovelhas, são enganadores. Deus diz, vinde a mim. Vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus da nossa salvação, o Deus que nos comprou para Ele, diga glórias a Deus, o Deus que nos fez filhos amados dEle para servir a Ele. E assim você é. Amém? Coloque de pé. Senhor Deus, graças te damos, rendemos glórias e honra ao Teu nome pela Tua benevolência, Pai, pelo Teu amor sem fim, pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, por ter se entregado por nós, Deus, ter morrido por nós. Que o Senhor veio e morreu, a obra está consumada, os pecados foram perdoados e nós estamos conhecendo para ser libertos das práticas errôneas para não pecarmos contra Ti. Obrigado pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor, e a igreja amada do Senhor diga amém, amém e amém. Amém? Saia feliz, porque você ouviu a voz de Deus mais uma vez nessa noite. Estenda as tuas mãos para o trono da graça de Deus, que a graça e a paz do Senhor, as doces consolações do Espírito, esteja hoje sempre na tua vida. Vá em paz, vá feliz, porque Deus te deu a vida, Deus te deu a verdade, e ela nos liberta a cada dia, ela nos impede que sejamos levados pelos enganadores. Diga glórias a Deus. Vá em paz, vá feliz, tenha uma semana de vitória, de grandes conquistas em nome de Jesus, e a Deus toda glória, louvor e majestade, e a igreja do Senhor diga amém, amém, amém. Vá em paz, vá feliz em nome de Jesus. Graça e paz.